Este é o canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Olá! Em continuação do vídeo anterior acerca do referido 1,5 milhão de euros, passa de 8 milhões de reais que foram destinados só para a Itália. E isto, com certeza, com o aval do ancião presidente Cláudio Massola e dos seus restantes componentes da cúpula do Brás, ancião Salvador Bueno e Hélio Bianco. Eu acredito que seja uma cúpula carnal e não espiritual. Não, isto não se identifica, jamais se pode identificar com os valores que outrora foram transmitidos pelos primitivos, pelos genuínos homens que amavam servir a Deus. Vitório Anger, Luís Franciscão, entre outros. Mesmo até aqui em Portugal, na Europa, houve homens que, com todos os defeitos, não eram perfeitos, não, com todos os defeitos, mas que seguiam uma diretriz espiritual, procuravam segui-la, coisa que estes homens jamais pretendem seguir. A única diretriz que eles têm é a parte material. Estão obcecados, estão obstinados pela parte material, por mostrar que têm templos grandiosos, templos construídos com o valor de 20 milhões de reais, quando o povo, não só nas Áfricas, não só no continente africano, não só em Moçambique, que passam fome, não é só no continente africano em que o povo vai congregar porque sabe que depois vai ter algo para comer. Não é só no continente africano que eles têm templos como que foram atrás referidos e foram mostrados. No Brasil, no Nordeste, tem templos que não foram acabados e que não há dinheiro para acabar. Isto é um contrassenso completo, uma loucura total desta cúpula que se diz serem homens de Deus. Quando nós sabemos que no continente africano e até mesmo no continente americano, no Brasil, na parte nordestina, têm casas de oração em que estão a ser recuperadas, estão a ser reconstruídas com a ajuda daqueles homens que sem ministério, ou até mesmo com ministério, mas que tenham um empenho de querer o melhor para o povo e que não têm as ajudas materiais por parte de uma cúpula que quer ser protagonista a nível mundial como tendo templos gloriosos. Parece que estão aqui numa disputa de eu tenho um melhor templo que tu. Isto é, a congregação cristã no Brasil tem os melhores templos que a Igreja Universal do Reino de Deus. E se esquecem de atender o povo necessitado, de atender o povo que passa fome, que está privado de medicamentos, de atendimento médico, que mesmo que queira congregar, não tem um telhado, muitas das vezes, sobre as igrejas que foram construídas, mas que não foram acabadas. E o contrassenso que nós temos vindo a ver são igrejas construídas nas capitais do Brasil, São Paulo, de 20 milhões de reais. E depois, todo o dinheiro que é adquirido pelas coletas, pelo povo, e aqui eu faço sempre referência de um povo simples e que está a ser extirpado materialmente, monetariamente, por estes homens que colocaram de
parte tudo aquele ensino que tiveram outrora por homens sábios, por homens experientes da vida, por homens que tiveram carências materiais e que sabiam a necessidade do povo. Os tempos atuais destes homens, a grandeza, o ego, a inflamação do ego cegou-lhes a parte espiritual. Esta é a verdade nua e crua. Porque se nós constatarmos nestes locais mais simples, tanto do Brasil como até dos países africanos, muitas das vezes vão congregar para poderem trazer o seu pouco alimento para casa, ou então para terem um momento mais agradável e poderem usufruir de uma refeição melhor. Estes homens que viajam, seja nos países africanos, seja no Brasil, naquelas terras mais simples em que viajam, não têm um banquete como tem o ancião Hélio Bianco quando viaja para a Europa, Itália, Inglaterra, pela Europa, onde lhe é proporcionado cerejas do Chile a um valor exorbitante. Acreditem que até eu que comprei, sabem que me doeu a alma dar aquele valor por aquelas cerejas. Mas eu pensei, mas calma aí, eu trabalho. Aquilo que eu ganho com o suor do meu rosto, com o meu esforço, eu tenho direito de usufruir, nem que seja de uma mão cheia de cerejas do Chile, de eu desfrutar, mas é meu belo prazer, às minhas custas. Como tudo na minha vida tem sido com o suor do meu trabalho e a bênção, principalmente a bênção de Deus na minha vida. E é esta bênção de Deus na vida de cada um que estes homens materiais querem se aproveitar. É isso. Porque eu não sou a única que usufrui da bênção de Deus, que diz assim, eu vou-me dar ao prazer de comprar umas cerejas do Chile e vou saborear, vou tirar a prova dos 9, se são boas ou não. Mas há aqueles que, com a bênção de Deus, mesmo assim, reservam sempre um pouquinho para dar na coleta. E infelizmente estes homens egocêntricos têm vindo se aproveitar. É inacreditável. É inacreditável que este moço de recados, o ancião Baco, que foi colocado pelo ancião Hélio Bianco e em compadrio dos outros anciães da cúpula do Brás, Cláudio Marsola, Salvador Bueno, porque todos eles permitiram, porque se ele está no ativo, está como ancião e agora está como ancião responsável de Itália, se está com o domínio, aliás, Itália está toda unificada e está sob o domínio do ancião Baco. Domínio entre aspas. Porque quem está com o domínio de Itália é o Brás. Só que ancião Baco caiu nas graças da cúpula do Brás. E como ele referiu nesta reunião em Torino, de que o Brás participou com 1,5 milhão de euros. Quis ressalvar nessa reunião em Torino que se o Brás participou, agora cabe-nos a nós também cumprir com a nossa parte. Estão a entender a jogada, a estratégia de marketing que este homem diabólico, que eles colocaram como ancião principal de Itália, da congregação cristã em Itália, e que até o povo já nota de que de espiritual ele nada tem.
Se é que alguma vez teve, que eu acredito que não. Sempre foi uma farsa e continua a ser uma farsa este ancião Baco. Mas o povo ainda está naquela interrogação. Quem é este ancião Baco? Já não preenche os requisitos espirituais que nós exigimos. Sim, é verdade, senhores anciães das cúpulas. O povo exige um requisito espiritual a cada um de vós quando vos apresentais no púlpito. E o povo tem aquela máquina espiritual que sabe avaliar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E em Itália o povo já constatou que este ancião Baco, este ancião que foi colocado pela carne, pelo ancião Hélio Bianco, porque tinha uma mesa farta de queijos, tomates, tinha que até uma mesa farta com as massas de pizza, não é? Só que não tinha as cerejas do Chile, só em Inglaterra. Será que está com saudades, Sr. ancião Hélio Bianco, dessas cerejas do Chile? Imagina, o povo de Moçambique não tem esses requintes, mas acreditem, são mais felizes porque estão de consciência tranquila, não passaram por cima de ninguém, não utilizaram os seus meios para atingir os seus fins. E estão despreocupados se caso lhes retirarem o ministério, se caso retirarem o apoio. Vocês viram, mesmo retirando todo o apoio material, é um povo que demonstra um sorriso, uma cara alegre, feliz. Quem nos dera a nós, europeus e de outros continentes, termos uma cara tão satisfatória, leve, tranquila, de consciência tranquila. Não é verdade? Mas vejam só, 1,5 milhão de euros que foi destinado só para a Itália, meu Deus do céu. Mais de 8 milhões de reais. E o povo do Brasil continua a ofertar com a simplicidade que lhe foi ensinada nos tempos de outrora. Cabe-me a mim agora perguntar a todos aqueles que não fazem parte desta cúpula do Brás e da cúpula mundial, daqueles que não têm interferência nestas decisões. Vocês concordam? Compactuam? Aceitam? Acham que é correto que tudo isto seja manobrado desta forma? Aceitam que o povo seja enganado em questão das coletas? No pedir das coletas? Até vejam, Irlanda quer construir uma igreja, segundo o que me chegou até ao meu conhecimento, até se justifica. Mas Irlanda até pode ter a facilidade de que um banco lhe forneça um empréstimo e a Irmandade se comprometa a pagar esse empréstimo. Não precisa de vir do Brasil, de exigir à Irmandade que deixe de comer a fruta que lhe apetece, o legume, seja o que for, de viajar. Justifica-se tudo isto? Ou é uma loucura que entrou no coração das cúpulas, e principalmente na cúpula do Brás, e principalmente no coração do ancião Hélio Bianco, que está obstinado em que a Europa tenha um património exorbitante? Ou então o que é que se passa por detrás de tudo isto?
Quem são os mafiosos espirituais que estão a denegrir algo que foi construído com tanto amor em tempos outrora? Porque há homens e mulheres que se propõem a servir ao seu próximo, a levar mantimentos, a ajudar, a comparticipar, porque a cúpula do Brás não participa dessa mesma ajuda. Há irmãos que fazem transporte de mantimentos para acudir àqueles menos favoráveis, aliás, os mais desfavoráveis. Acreditem que tudo isto é revoltante. Quem vai compactuar, acreditem que aqueles, mesmo que não façam parte da cúpula, mas que têm ministério e que estão calados, estão a compactuar. Mesmo aqueles que dizem assim: a minha intenção para a coleta é uma e a responsabilidade não é minha. Não, a partir deste momento não funciona desta forma, porque Deus vos está a dar a conhecer como está a ser feita esta maneira de agir em relação às vossas dádivas com tanto amor, carinho, simplicidade, com tanta entrega, ainda que seja, ainda que vos custe e que possam dizer assim: eu poderia até dispensar mais um pouco à minha família, mas eu quero dar para dispensar ao meu próximo. Mas a verdade é que não está a ser dispensada ao próximo, está a ser dispensada para o ego inflamado destes anciães das cúpulas da congregação cristã no Brasil e das congregações cristãs a nível mundial. E aqui em Portugal a mesma coisa. A mensagem é a mesma. Quereis compactuar com tudo isto? Quereis ser cúmplice destes crimes espirituais que estão a ser executados por estes homens? Quereis? A responsabilidade não vai ser minha, porque a verdade está aqui a ser exposta. A verdade nua e crua está a ser exposta. E se quereis continuar nessa vossa teimosia de ignorância e de dizer que não sabiam, não. Isso não é verdade. Porque a verdade está a ser aqui exposta. E como Deus conhece o coração daqueles que servem a Deus com toda a simplicidade, com toda a boa vontade, a verdade é esta: o façais com entendimento e sabedoria. Houve uma vez que eu ouvi esta frase numa palavra, nos jovens e menores. Até mesmo para ter caridade é preciso ter entendimento. Deixo-vos por aqui. Que Deus vos abençoe. E até breve. E até breve. Porque eu tenho que dar aqui, assim, uns recadinhos ao ancião Baco, ao moço de recados do ancião Hélio Bianco, não é? Já que ele também viaja tanto, é Itália, Brasil, Brasil, Itália, Itália, Brasil, tem sido assim uma constante, se calhar também tem ido buscar alguns milhares de euros para fazer esse 1.500.000 euros. Deixo-vos por aqui. Fica ao vosso critério e deixo-vos a pensar, tá bom? Deus vos abençoe. Me desculpem, mas eu não posso terminar este vídeo desta forma, porque eu ainda tenho aqui, pelo menos, algumas perguntas para colocar à cúpula do Brás.
se eles não têm conhecimento do que realmente está a acontecer em Itália, ou se, nas suas perfeitas capacidades intelectuais, racionais, estão a enganar o povo. Porque como é que se pode investir num lugar onde está em falência técnica? Sim, em falência técnica. Em Itália, as igrejas, poucas são aquelas que as coletas estão a dar para pagar as despesas. E uma delas, que foi referenciada nesta reunião em Turino, que o ancião Baco fez questão de falar, de referir, Alexandria, que fechou no vermelho, está no negativo, não tem dinheiro para pagar as despesas. Não tem dinheiro para pagar as despesas porque a grande parte do povo que congregava na Alexandria saiu. E pode-se dizer que o que está a acontecer na Alexandria está a ser um culto familiar. É um culto de conveniência em que as pessoas foram colocadas por conveniência na Alexandria, porque não havia mais ninguém para colocar, para substituir aqueles que saíram. Na Santa Ceia, creio que devem ter tomado 29, mas só 18 fazem parte constantemente dos cultos da Alexandria. E esses 18 fazem parte de uma família, entre cunhados, irmãos, sobrinhos, primos, só falta o gato, o periquito, o cão também fazerem parte. Os outros restantes que foram tomar e que fizeram o número de 29 são aqueles que só vão tomar a Santa Ceia só mesmo uma vez por ano vão ao culto. O que acontece em Itália acontece em toda a parte do mundo. São os crentes da Santa Ceia. Contra isso nada, cada um faz o que bem lhe apetece. Mas então este investimento de praticamente mais de 8 milhões de reais é um investimento em igrejas que vão satisfazer o ego do ancião Hélio Bianco, desta cúpula vaidosa, prepotente, toda pomposa. E acaso para perguntar ao ancião Hélio Bianco, já que o investimento que está a ser feito em Roma, na construção de Roma, ou vai ser feita um pré-fabricado? Porque aí os valores vão aumentar muito mais. Porque agora que estão a adotar são construções de pré-fabricados, como Mantova. E aqui quero referir que Mantova foi a Irmandade de Itália, já há alguns anos, que comprou esse terreno. E há um outro terreno que foi comprado por uma bacatela. Não chegou a 100 mil euros. Mas então é caso para dizer que é uma vaidade por parte de quem? Do ancião Hélio Bianco, que permite que tudo isto seja aprovado, porque é ele que leva ao Ministério da Cúpula do Brás. Então eu vou perguntar aqui à Cúpula do Brás, e em especial ao ancião Hélio Bianco, será que o senhor, e vai-me perdoar porque é o que leva a pensar, será que o senhor Hélio Bianco quer se tornar no Papa Bianco XVII em Roma? Ou prefere que seja o Papa Batista XVII? É desta forma que a cúpula está a enganar o povo, em que diz que a obra, que a congregação está a progredir. É falso. Vão haver igrejas que vão fechar porque não há povo. Não havendo povo, não há coletas. E só para belo prazer da Cúpula do Brás, para não admitir que estão a falhar, de que o povo está a sair em êxodo, ministério está a sair em êxodo, porque já não concorda, não suporta esta hipocrisia de falsidade de dizer de que Deus está na congregação, porque Deus se ausentou. Há homens e mulheres
que estão a sair porque não querem ser cúmplices destas tramóias, destes enganos que são sujeitos ou são incutidos, são feitos para enganar o povo. Afinal de contas, este povo, estes homens e mulheres com ministério, que preferem não continuar a ter o título de servos ou servas, não querem compactuar com este tipo de estratégias, manobras, e sabe-se lá mais o que é que está a acontecer na congregação cristã no Brasil e a nível mundial. Aqui em Portugal também está a haver um êxodo em relação ao povo. Querem construir igrejas. E onde está o povo para colaborar? E quem está a financiar todas estas loucuras, porque estes homens estão loucos, completamente loucos, estão insanos, porque uma pessoa no seu perfeito juízo jamais vai tirar o pão ao pobre para construir, para que o património da congregação cristã no Brasil seja considerado um dos maiores patrimónios a nível mundial em relação a instituições religiosas. E mesmo que venham dizer, se a congregação encerrar, são vendidos todos estes patrimónios e são doados às instituições governamentais. É caso para perguntar, acreditais mesmo nisso? Ou será que antes de tudo isso, de a congregação cristã no Brasil ter declarado falência, não ter ninguém para estar nas igrejas, sempre vai ter, muito ou pouco sempre vai ter quem vá assistir aos cultos, mas quem vá sustentar estas paranoias, estas loucuras, não sei se vai continuar a ter. Mas se a congregação cristã no Brasil, que está a tomar o poder de todas as igrejas a nível mundial, de todas as administrações, se antes de declarar falência, esta mesma instituição vender todo o património, encerrar as igrejas, porque as coletas não cobrem as despesas, como Alexandria está no vermelho, e como outras igrejas em Itália que estavam no vermelho, Pescara. A verdade é esta. O povo está a ser enganado pela cúpula do Brás. O que é que achais? Está ou não? Será estas as estratégias destes homens insanos, acometidos de um espírito de loucura, e que o povo está a ir nesta mesma loucura? Fica aqui as perguntas. Não sei se é de tratar o ancião Hélio Bianco por ancião ou pelo Papa Bianco XVII ou Papa Batista XVII. Com certeza ele quer ser o Papa de Roma, da congregação cristã em Itália e quiçá até do Brasil. Agora sim, deixo-vos por aqui e até ao próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus vos abençoe.